Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, com saúde, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de na manhã deste dia aqui estarmos para tributarmos ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar nesta noite, nesta manhã, celebrando a Deus juntamente com os amados irmãos, nesta bonita festa de louvor e adoração ao seu santo nome. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso companheiro, pastor Wesley Oliveira dos Reis, que nos fez este convite e confiou para que nós estivéssemos aqui. Como de igual modo também com a aquiescência do presidente dessa igreja, pastor Antônio Freitas Melo, aqui estamos para juntos louvarmos e agradecermos o nome do Senhor, nosso Deus. Pastor Wesley é um companheiro de alguns tempos, que o conhecemos já na lida da obra, trabalhando com mocidade. Nós também ali estávamos no bairro São Pedro, ele estava na região sudeste, na nossa capital, e aprove a Deus separar o seu servo para o ministério, como de igual modo também a mim. Estamos nessa obra, louvamos a Deus pela vida do servo do Senhor e de toda a sua família. Louvamos a Deus pela vida da serva de Deus, que aqui também foi escalada para estar louvando a Deus nessa festividade. Deus em Cristo abençoe a sua vida e toda a sua família. A igreja local, meus irmãos, que durante esta semana, este final de semana, estão celebrando a Deus. O Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos e irmãs que fazem a obra de Deus, que cooperam aqui neste bairro. Deus em Cristo continue abençoando o trabalho das vossas mãos. Eu quero oferecer para vós o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 15 e o versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Enquanto Jesus não voltar, enquanto as trombetas não tocarem, nós continuaremos a fazer a obra do Senhor. E a igreja do Senhor aqui precisa avançar, precisa fazer mais para o reino, enquanto o Senhor Jesus não voltar. E com muita alegria, no ano que vem, possa ter uma festa como essa, ainda maior, para a glória do nome do Senhor, com um número de crentes maiores, para a glória do seu santo e do seu eterno e maravilhoso nome. Quero pedir oração na igreja do Senhor, em favor da congregação do bairro Cidade Nova. Estou com 5 meses que assumi aquela congregação, ali na Assembleia de Deus em Teresina. Estamos ali sobre a jurisdição do pastor Irã e carecemos da oração dos irmãos, para que Deus venha nos ajudar a fazer a sua obra naquele lugar. Aqui também justifico a ausência de minha esposa, porque ela ficou ali na escola dominical com os irmãos, e eu disse, eu vou lá e tu fica aqui, apesar da igreja ter obreiro, mas a esposa do pastor estando ali, ela responde para alguma coisa, e é sempre bom ter esse acompanhamento. Então, peço aos irmãos que orem em favor daquela obra, para que o Senhor venha salvar mais vidas para a glória do seu santo, do seu eterno nome. É um setor bem difícil, devido ser um setor de condomínio, muita casa fechada, para a gente evangelizar, tem que ter muita estratégia para poder alcançar as pessoas, senão fica bem difícil a pregação do Evangelho naquela região. Mas acredito que o Senhor Deus é aquele que é poderoso para operar para a glória do seu santo, do seu eterno nome. Meu amigo, presbítero Moisés, ali da congregação do bairro São Pedro, todos nós somos aqui uma geração de líder de mocidade, né? Graças a Deus, Moisés já era bem mais, já estava na frente que eu, que tinha casado, né? Aí foi mais à frente, o pastor Wesley também. Eu tinha mais medo de casar, porque o casamento era só uma vez, eu tinha medo de casar e de divorciar, e aí o Senhor deixou esperar, se eu entrar. Quando eu achei essa, encontrei isso assim, aí dá para
Tá? Vamos casar mesmo? Não, pois é, casamento de crente. Não tem divórcio não. Divórcio é a morte. Né? Eu vou, então bora. Aí deu certo. Não casei para ser obreiro, não, irmão, que é outra coisa que tem muita gente que tem se precipitado por aí. Vou casar para não ser obreiro. Isso daí está errado. Tem que casar para constituir família, cumprir com a responsabilidade. Glória a Deus. Depois que tiver o plano de Deus, isso daí vai mais adiante. Então, louvo a Deus pela vida do meu amigo, pregador, ele vai pregar hoje à noite. Né? Pregou ontem, né? Sim. Abertura. Graças a Deus. Meus irmãos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo 49. Glória a Deus. Já temos sentido a presença de Deus nesta manhã, já temos glorificado o seu santo nome, por tudo que já temos ouvido nesta noite, nesta manhã. Não vou demorar muito nas palavras, mas quero apenas complementar o que o Senhor já tem falado conosco nesta manhã. Culto divino é isso, meus irmãos. É por isso que todo o andamento do culto, ele precisa ter uma reverência de nossa parte. Porque quando assim entendemos, nós podemos ouvir a mensagem do Senhor, podemos ouvir a voz de Deus. E graças a Deus eu já ouvi a voz do meu Senhor aqui nesta manhã. Por intermédio dos louvores, por intermédio de tudo o que já foi falado aqui. Mas ainda em alguns momentos eu quero me deter no texto sagrado para uma maior compreensão nossa da proposta que foi passada para nós e para vós durante esta festividade. Lucas 24 e 49, assim diz a palavra do Senhor. E eis que eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Revestidos do poder do alto, é esta a temática que o Espírito do Senhor trouxe à liderança desta congregação para estar trabalhando durante estes dias com todos nós que aqui estamos nesta festividade. Palavra maravilhosa, meus irmãos, é esta. Palavra gloriosa é esta. Quando nós aqui estamos durante estes dias aprendendo e tendo a consciência aclarada sobre a necessidade que temos de ser revestidos do poder do alto. Eu não sou pregador, o pregador está aqui, os dois, o pastor Asmo, o pastor Moisés, mas uma das mensagens que eu gosto mais é esta, de quando tenho a oportunidade de estar trazendo uma palavra para a eleita do Senhor nosso Deus, que é sobre os dons espirituais, sobre a promessa gloriosa do batismo do Espírito Santo. Em uma determinada vez, eu não me lembro quando foi, alguém disse assim: rapaz, não muda, é a mesma coisa, tu prega a mesma coisa. E eu disse: para que precisa mudar? Não há necessidade de mudar. Nós fomos ensinados assim, nós aprendemos assim. Vou mudar para quê? Nós vamos permanecer, precisamos permanecer desta forma, pois foi assim que nós crescemos e é desta forma que nós precisamos continuar até o soar da última trombeta. Então, meus irmãos e irmãs, todos nós somos cientes desta realidade, desta verdade bíblica, que nós somos uma igreja pentecostal, mesmo tendo já em nosso meio aqueles que estão, de certa forma, infiltrados em nosso meio, mas que não acreditam mais nesta verdade bíblica, provindo isto na vida de muitas mensagens que estão a ouvir por aí,
dizer, se não tivéssemos a renovação espiritual, seríamos desta maneira, estaríamos nesta condição. Mas é por isso, meus irmãos, que todo culto para o crente que está ligado na fiação celestial é uma novidade para ele. Toda palavra é novidade para ele. Todo louvor é uma novidade para ele. Aleluia. A banda, todo o acorde que eles tocam é novidade para ele. Tudo que acontece no templo ou fora do templo na sua vida espiritual diária é novidade para ele. Sabe o que é isso? É a renovação do Espírito que nós a cada dia Aleluia. é a renovação do alto que a cada dia nós recebemos, e é por isso que nós caminhamos sem novidade de vida. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. E nós, meus irmãos, breve estamos para ir com Jesus para o céu. E precisamos a cada dia manter esta constância. Precisamos a cada dia pedir ao Senhor para que sempre renove a nossa vida, para que nós não venhamos viver uma mesmice. E que mesmice é essa? De vir para a igreja e se conformar apenas de vir para a igreja, de ser um telespectador, de ser alguém que preenche apenas o espaço, mas que não há nada de mudança na sua vida. Nós precisamos a cada dia, irmãos, buscar esta renovação do alto, para que nós a cada dia, quando estivermos na casa do Senhor ou fora da casa do Senhor, sempre venhamos estar vivendo em novidade de vida, para que assim o mundo olhe para a minha vida, o mundo olhe para a sua vida e veja Cristo em meu viver, e veja Cristo em seu viver. Nós estamos vivendo aí, meus irmãos, uma avalanche de doutrinas, de ensinamentos e de igrejas. Hoje todo mundo é crente. Antigamente ninguém queria ser crente porque era um tanto quanto sacrificial, mas hoje virou um estado social, virou hoje um modo de vida, e às vezes aqueles que assim professam uma fé estão vivendo conforme o mundo, mas estão dizendo que servem a Deus, fazem tudo que o mundo faz e estão dizendo que servem ao Senhor. O que é isto? É pessoas que não têm a sua mente renovada por Cristo, e essa renovação começa na nossa mente, porque vai desconstruir na nossa mente tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não procede de Deus, para que somente na direção da nossa vida, na direção do nosso intelecto esteja o Espírito do Senhor. Assim estando o Senhor na dianteira da nossa vida, na dianteira do nosso entendimento e nas portas do nosso coração, a nossa renovação é diária. Glória a Deus. Aí o crente não fala mais como falava anteriormente, ele não se veste mais como ele se vestia anteriormente. Antes de conhecer ao Senhor, os seus procedimentos são totalmente diferentes. Por quê? Porque ele agora está em Cristo Jesus, ele está sendo renovado e está vivendo para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória. Então, meus irmãos, esta promessa gloriosa que o Cristo ressurreto dos seis, antes de ser assunto aos céus, todo salvo em Cristo precisa ser participante desta renovação espiritual. Todo crente salvo em Cristo, meus irmãos, ele precisa receber, ele precisa ser renovado a cada dia. Mas pastor, eu tenho tantos anos de crente, por aí não precisa mesmo. Porque geralmente quando se passam os anos, a tendência é alguém se conformar. Não, mas isso daí tudo eu já sei. No meu tempo era assim. Quando eu iniciei era dessa forma, e tu estás agora dessa outra forma. Por quê? Porque a orientação da palavra é essa: desperta do que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Não é para você estar nesta condição, não. Não é para eu estar nesta condição. É para cada dia nós desfrutarmos de uma renovação espiritual.
Tira da minha vida tudo aquilo que não te agrada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes, mesmo estando na igreja, mas ainda tem alguma coisa na nossa vida que precisa ser tirado, que precisa ser renovado. E às vezes, quando alguém não recebe esta renovação diária, quando alguém não recebe esta renovação diuturnamente, ele se acostuma com aquela vida. Mas quando o crente ele é renovado, quando o crente ele é revertido pela glória do Senhor na sua vida, automaticamente ele vai deixando tudo aquilo que não agrada ao Senhor, porque ele quer viver em novidade de vida e ele deseja assim ser contemplado com o revertimento do alto, com o revertimento de poder. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, meus irmãos, nesta manhã nós vamos aprender algumas coisas para que nós possamos receber esta renovação espiritual, este revestimento de poder, para que a cada dia nós venhamos viver como Cristo ele quer, fazendo a diferença. Porque, meus irmãos, alguém tem em mente, e eu sei que eu estou falando para uma igreja ensinada, não é nem necessário eu falar isto, mas para renovar isto nas nossas mentes, eu quero falar isto para os irmãos. Alguém pensa que ser revestido de poder é apenas as manifestações externas que alguém expressa quando se alegra na presença de Deus. Algum pula, outro chora, outro corre e por aí vai. Não é só isso, meus irmãos. Há um motivo maior de nós sermos revestidos de poder do alto. Uma das primeiras coisas que ele faz na nossa vida, quando o crente ele é revestido de poder do alto, ele é um crente separado, ele é alguém que vive para a glória do nome do Senhor, é alguém que quando outrem olha para ele, vê Cristo na sua vida, pelas suas características, pelo seu novo comportamento, e o nome de Cristo ele é glorificado. Glória a Deus. O movimento pentecostal, irmão, não é esta bagunça que em muitos lugares por aí está acontecendo. Alguém diz: eu sou usado por Deus, eu vejo anjo, eu vejo isso. Então eu fico pensando assim: eu acho que eu sou muito incrédulo ou eu sou muito desviado, porque eu vejo toda hora dizendo: Jesus falou comigo, Jesus falou comigo. E todo esse tipo de fé que eu tenho, que já tem algum tempo, ainda não ouvi ainda. Talvez eu precise orar mais. Talvez é isso. Eu não estou desacreditando, porque eu acredito, mas eu não acredito no mensageiro, na molecagem que tem por aí. Desculpem a expressão tanto quanto forte, mas, meus irmãos, o genuíno avivamento, o genuíno revestimento do alto, ele é algo que traz uma verdadeira edificação, é algo que é entendido por todos, e o nome do Senhor é glorificado e não traz bagunça, porque o que é de Deus é para o nosso entendimento e para a nossa edificação. Então, meus irmãos, a cada dia que se passa, precisamos a cada dia, a cada momento, buscar este revestimento do alto. E nas Sagradas Escrituras, meus irmãos, é onde nós aprendemos esta verdade bíblica. Nas Sagradas Escrituras é onde temos acesso a esta verdade celestial. E na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos esta doutrina bíblica, ela sendo ratificada, ela sendo posta como verdade absoluta. Lá no livro de Joel, capítulo de número 2 e o versículo de número 28, a palavra do Senhor diz: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Nós vemos, meus irmãos, na palavra de Deus, no Antigo Testamento, esta promessa gloriosa, ela sendo dita, ela sendo anunciada há muito tempo atrás, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 8, o Senhor fala mais uma vez
acreditamos na totalidade e na suficiência da palavra de Deus. Nós não precisamos de outra coisa, meus irmãos, a não ser a palavra. E é uma das características do verdadeiro revestimento de poder, do genuíno pentecostalismo. Ele coloca em evidência a palavra, ele coloca como centro a palavra, porque é pela palavra que nós vivemos, é pela palavra que nós nos movemos, é pela palavra que nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, é pela palavra que nós temos um novo proceder de vida, e é pela palavra que nós continuaremos firmes no propósito em servir ao Deus Todo-Poderoso. Mas tenhamos cuidado, meus irmãos, tenhamos muito cuidado, porque tem muita coisa por aí dizendo que é avivamento e colocando a palavra de lado, colocando a palavra em segundo plano e colocando em primeiro lugar as suas experiências, as suas revelações, as suas experiências que alguém diz que teve e colocam-se a maior altura de igualdade da palavra ou superior à palavra. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que ainda que vindo um anjo do céu trazendo outro evangelho, além deste que nós já temos aqui, deve ser considerado anátema, deve ser considerado maldito. Nós não queremos outra coisa, nós só precisamos da palavra. Nós necessitamos da palavra, porque é ela que inunda a nossa vida, é ela que tira da nossa vida aquilo que não agrada ao Senhor e faz com que a cada dia nós desejemos ser revestidos do poder do alto, revestidos da glória do Senhor. Onde estão nesta manhã os amantes da palavra, aqueles que gostam da palavra, aqueles que glorificam a palavra do Senhor nosso Deus. Por algum tempo da minha vida, meus irmãos, por uma falta de conhecimento, eu achava que todos aqueles que eram voltados para o ensino da palavra eram pessoas que eram frias, eram pessoas que eram distantes das coisas espirituais. Mas hoje, meus irmãos, eu vejo que os mais espirituais são aqueles que estão envolvidos com a palavra, porque a palavra, meus irmãos, ela discerne o que é de Deus e o que não é. A palavra é aquela que traz a orientação do céu para a nossa vida e faz com que de fato e de verdade nós não venhamos a viver somente de experiência, baseado nas revelações dos outros, mas que nós venhamos ter uma fé firme, uma fé coesa, que glorifique e exalte o nome do Senhor. É pela palavra do Senhor nosso Deus. Lamentavelmente, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor, ela tem sido colocada de lado em muitos locais, e eu falo isso com a experiência própria, ainda que em pouco tempo, mas você pode observar, podemos observar a frequência de alguns dos cultos de doutrina e na escola bíblica dominical. Lamentavelmente, meus irmãos, aqueles que são menos assíduos a estes trabalhos são aqueles que têm mais dificuldade na sua fé, são aqueles que têm mais dificuldade para caminhar espiritualmente. Mas quem tem a palavra de Deus como prioridade na sua vida, quem tem a palavra de Deus como a normativa do céu para ele receber o poder do alto, mesmo em meio às lutas que ele venha passar, mesmo em meio às adversidades que ele venha passar, mas ele prossegue firme, ele prossegue constante, ele prossegue sempre abundante na presença de Deus, porque a palavra, ela é o sustento para a sua vida. A palavra, ela é aquela que dá força para ele passar em meio às lutas e às adversidades. Aí o hino de número 306 da nossa aula cristã, se eu não me engano, a estrofe diz assim: a palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que aponta pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, onde mana leite e mel. É pela palavra, precisamos viver a palavra, meus irmãos. Mas o adversário, meus irmãos, ele tem tentado subir
irmãs, outra coisa que nós devemos aprender concernente ao revestimento de poder do alto é que somente os salvos em Cristo, os genuínos crentes, podem receber esta promessa gloriosa. Mas já tem por aí gritando. Vem pra cá, que aqui não ensina você a falar em língua que é. Aí eu conheço um pastor que dizia: língua não, é língua estreita. Língua estranha não, língua estranha é dual e somente os crentes salvos podem receber. Glória a Deus. 2:38 e 39 de Atos dos Apóstolos nos diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Esta promessa é para crente, meus irmãos. Esta promessa é para os salvos em Cristo. No capítulo 9 e no versículo de número 17, nós vemos alguém que era perseguidor do Evangelho, alguém que era perseguidor da obra de Deus, mas quando foi salvo em Cristo, ele foi alcançado por esta promessa gloriosa. Quem foi salvo em Cristo? Eita, homem perigoso, perseguidor do Evangelho. Mas um dia o Senhor apareceu para ele quando ele estava em uma campanha para ir prender os servos de Deus, lá pela altura da rodagem que ele ia. O Senhor apareceu para ele, ele caiu no cavalo, já levantou crente, mas ficou cego. E Deus trabalhou na vida de outro dos seus servos, chamado Ananias, e disse: vai lá na rua chamada direita, e lá tem uma obra para tu ser feito, para tu realizar. Tem alguém que vai ser usado tremendamente por mim, e você vai ser este agente que vai lá orar por este servo do Senhor. E a Bíblia Sagrada nos fala, meus irmãos, aqui no versículo de número 17 do capítulo 9 de Atos: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Então não é crente salvo de verdade que tem, que pode receber o revestimento de poder. Fora isso não tem não. Mas eu vi acolá, te sai da acolá, meu irmão, te sai. Nos saímos de lá, vamos ficar com a palavra que é a normativa para nós. Glória a Deus. Pode acontecer, pastor, que alguém lá fora receba? Pode sim, mas veja o que é que aconteceu. Na cidade de Guadalupe, há muito tempos atrás, existia uma senhora que era muito devota da igreja dos irmãos, que boa parte de nós viemos. E aquela mulher, mesmo sendo incrédula, ela leu na palavra concernente a promessa do batismo do Espírito Santo. E ela acreditou nesta promessa. E ela,